vez lá rapidamente, em Ezequiel 33. E nosso texto ele não se deterá somente, mas utilizará um pouco daquilo que nós aprendemos em Ezequiel 33. Ele diz no versículo 2, todos encontraram? Ezequiel 33, versículo 2: Filho do homem, fala aos filhos do teu povo e dize-lhes: quando eu fizer vir a espada sobre a terra, e o povo da terra tomar um homem dos seus termos e o constituir por seu atalaia, versículo 3, e vendo ele que a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, se aquele que ouvir o som da trombeta não se der por avisado, e vier a espada e o alcançar, o seu sangue será sobre a sua cabeça. Irmãos, mesmo que desde que essa mensagem foi dita no Velho Testamento, essa é uma realidade que ainda vive nos nossos dias. Essa é uma realidade que ainda faz parte dos nossos dias. A espada ainda vem sobre a cabeça daqueles que não foram avisados. Várias mensagens já foram pregadas sobre esse texto aqui. Mas o que isso tem feito diferença? Ou no que isso tem feito diferença na minha e na sua vida? E nessa manhã, irmãos, aproveitando o ensejo de missões, aproveitando tudo que tem sido dito nas quartas-feiras sobre o livro de Apocalipse, e também nos domingos de manhã, sobre a nossa responsabilidade em relação às almas perdidas, muito se faz necessário falar sobre missões nesta manhã. E eu peço que juntamente com esse texto abra sua Bíblia em Romanos capítulo 10. Romanos 10. E aqui no Novo Testamento nós vemos um grande chamado para esta realidade que Deus nos convence a tomarmos ciência em todo o tempo. Romanos capítulo 10, versos 9 a 15, o versículo, uma sequência famosa para aqueles que pregam, que orientam, a respeito de salvação. Ele diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás, diga alguém, salvo. Realidade, convicção. Uma pessoa só pode ser salva através da convicção que ele receber da mensagem do Evangelho. Não é algo de nós. Ele vai dizer: visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora, realidade. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram, de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Realidade. Irmãos, e nessa manhã eu quero falar sobre o que nos impede de fazer missões. O que nos impede nesta manhã de fazer missões? Qual é, ou quais são os empecilhos sobre a minha vida e sobre a sua vida que nos impedem de fazer a grande obra que Deus nos comissionou para fazer? Olhos fechados, cabeças curvadas, vamos orar. Pai, obrigado por tudo que já ouvimos nesta manhã. Obrigado pela tua palavra, que é santa, que é fiel, verdadeira, que, ó Deus, nos constrange, que, ó Deus, vem de encontro àquilo que precisamos nesta manhã. Obrigado, Senhor, por todas essas pessoas que aqui estão. O Senhor desejou que elas estivessem aqui, ó Deus, para ouvir isso que vamos falar nesta manhã. Ó Deus, quão importante é saber que o tempo é curto, que o Senhor Jesus está voltando, e que por causa disso precisamos cada vez mais nos ater à necessidade de que essas almas ouçam do Evangelho que salva, que transforma, que muda vidas e que dá esperança àqueles que não têm esperança nesse mundo.
Ó Deus, o Senhor não comissionou pedras, o Senhor não comissionou anjos, o Senhor comissionou a mim e a cada um desses que aqui estão. Obrigado, Senhor, por esse privilégio que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, por essa convicção que o Senhor nos faz ter através da Tua palavra, que é santa, bendita e que muito nos ensina sobre essa real necessidade. Te dou graças por tudo e peço que o Senhor esteja falando conosco nesta manhã, assim como falou comigo. Assim como falou, ó Deus, onde essa mensagem foi pregada. E, ó Deus, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Abençoa nossos missionários, nossas igrejas e irmãs, que nesta manhã, ó Deus, estão pregando o Evangelho, estão levando vidas aos pés da cruz de Cristo, levando crentes, ó Deus, a abandonarem pecados, a abandonarem, ó Deus, a sua vida, filosofia, ó Deus, cultura, e para olharem simplesmente para o Evangelho e perceberem qual é a sua verdadeira missão nesse mundo. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Senhor Jesus, abençoa tudo que vamos falar aqui, pois é para a Tua honra e para a Tua glória. No santo e precioso nome de Cristo, oramos e agradecemos. Amém e amém. Amém? Irmãos, missões é a obra do coração de Deus. Muito já tem sido dito sobre isso nesses dias, muito tem sido falado e muitas oportunidades a igreja tem percebido que tem para pregar o Evangelho. Nossas igrejas estão posicionadas em bairros em condições especiais, podendo sim alcançar pessoas, alcançar vidas para a honra e glória de Cristo. Se amamos a Deus, amaremos missões. Você pode dizer, não preciso perguntar, irmão André, eu amo a Deus. Então deixa eu lhe dizer uma coisa, ame missões, porque Deus ama missões. Se não fosse assim, irmãos, nós não estaríamos aqui. Eu me lembro o dia que eu cheguei nessa igreja pela primeira vez. Eu gosto de brincar com a Zailde, né? Eu sempre pergunto para a Zailde assim, Zailde, quando as pessoas me perguntam quanto tempo eu tenho que cheguei na igreja, às vezes eu esqueço, mas você não esquece quantos anos de casada você tem. A primeira vez que eu pisei nessa igreja foi no dia do casamento da Zailde. Eu não fiquei, né? Mas não pude ficar para o casamento dela, não conhecia ninguém, então, mas depois voltei aqui. Mas, irmãos, essa igreja vive por missões. Essa igreja trabalha por missões. Se nós amamos a Deus, amaremos o trabalho da igreja, amaremos aquilo que a igreja se doa por nós. Não existe outra função para o crente senão fazer missões. Pode ser que você tenha uma atividade importante, uma sala de escola dominical, um berçário ou algo do tipo. Pode ser que você dê aula para jovens, pode ser que você esteja cantando aqui em cima, cantando no coral de jovens ou coisa parecida. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, todas essas ações refletem no ministério de missões. Estamos aqui para que pessoas percebam que vale a pena servir a Jesus Cristo. Amém, irmãos? Se essa é a nossa grande finalidade, sim, nós amamos a Deus porque Deus ama missões e por consequência eu também devo amar missões. É uma dedicação que muitos homens fizeram por meio do Evangelho, e por meio do Evangelho o mundo foi impactado por missões há gerações passadas. E até hoje, irmãos, nós devemos, como crentes, fazer com que essas próximas gerações conheçam o que é a verdadeira transformação que o Evangelho nos promete. Quantos de nós nessa manhã podem dizer, irmão Ander, eu não sei evangelizar. Irmão André, eu não sei pregar o Evangelho a alguém, eu nunca tive essa oportunidade. Eu nunca tive condições, ou mesmo nunca tive preparo para isso. E quem está dizendo que isso é necessário como algo muito, vamos dizer assim, proponente para o momento? Irmãos, você pode fazer missões doando a sua vida por missões, você pode fazer missões contribuindo financeiramente, você pode fazer missões orando, você pode fazer missões acolhendo missionários, você pode fazer missões conversando com missionários. Quantos já enviaram uma carta, ou um e-mail, ou um telefonema para um missionário? Irmãos, quando você visita um missionário, quando você vai até o campo e encontra aquele homem, aquela mulher ou aquela família, é algo tão gratificante, porque muitas vezes ele está orando por uma visita dessas. Muitas vezes ele está esperando por alguém que vire até ele, que chegue até ele, que se desloque até a sua cidade, a sua localidade para dizer, olha, eu vim aqui visitar o seu trabalho, visitar o irmão, ser uma bênção para o irmão. Você não sabe o quanto isso é grandioso, é valoroso para aqueles
que esperam de nós. Abra comigo Atos capítulo 2, versos 38 a 40. Atos capítulo 2, versos 38 a 40, vai lançar ali na nossa lousa. E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Essa é a mensagem do Evangelho àqueles que não creem em Cristo. Salvai-vos dessa geração perversa. Veja, irmãos, essa é uma grande realidade, que Pedro, durante o período em que, após o Pentecoste, viu Cristo ascendendo aos céus, soube da sua verdadeira vocação: pregar o Evangelho. Sim, irmãos, essa é a nossa verdadeira vocação: pregar o Evangelho. O fervor que moveu aqueles homens para tanto fazerem por Cristo e sua obra era o amor por missões, era o amor por almas perdidas, por aqueles que tinham suas esperanças e expectativas nesse mundo pecaminoso, como nos dias de hoje. Veja, irmãos, que muitas pessoas entram e saem das igrejas com as suas expectativas ainda voltadas para esse mundo. É uma tragédia. Esses dias estava passando os canais, estava procurando um canal que eu descobri na minha TV, né? De vez em quando minha TV dá um giro de canais. Eu descobri um canal muito bom que fala sobre pesquisas arqueológicas. E aí, passando, eu vi um desses pregadores da TV, e rapidamente, enquanto eu estava passando, ele leu um texto interessante. Eu disse: espera aí, deixa eu ver o que esse cara vai falar nesse texto. E era um texto que fala sobre missões. Irmãos, esse homem falou tanta besteira nesse texto. Esse homem usou do tempo que ele teve para falar tanta idiotice, perdão da palavra. Mas basicamente, irmãos, é isso que acontece quando nós temos o privilégio de poder levar uma mensagem transformadora a vidas que não têm transformação. E muitas vezes estamos vendo que igrejas por aí estão cheias de mensagens vazias, estão cheias de palavras ao vento, estão cheias de filosofias de homens, de conceitos desse mundo, de conceitos do inferno, e ainda estão cegando pessoas. Aquilo me incomodou tanto, e aquela igreja estava lotada, e por incrível que pareça, pessoas estavam gritando amém. Irmãos, isso tem que constranger o nosso coração. Isso tem que mostrar a nós que nós temos uma mensagem que transforma, que nós temos uma mensagem que faz realmente efeito, porque o Deus Todo-Poderoso nos deu condições, nos deu ferramentas para fazermos dessa mensagem algo transformador para vidas que não têm transformação. Quais são os fatores que nos impedem de fazer missões em nossos dias? Por que tantos e tantos crentes estão em boas igrejas, estão se preparando, mas por que, irmãos, o campo missionário ainda necessita de tanto trabalho? Vejamos aqui aquilo que mais nos atrapalha, quando na verdade precisamos pensar em missões em primeiro lugar. Em primeiro lugar, na sua vida, pense em missões. Em primeiro lugar, pense que o inferno existe. E o inferno é um lugar real e é um lugar de dor, é um lugar de grande tormento, é um lugar que muitas pessoas que eu e você conhecemos serão lançados se não ouvirem do Evangelho. Eu me lembro uma vez numa conferência, um pregador, estávamos numa praça, e ele falou isso em alto e bom tom: o inferno é real, e ele queima de verdade, acredite você ou não. Se você não tem Cristo nessa noite, você acordará no inferno se morrer hoje. Rapaz, o que tinha de gente pôr na mão na cabeça, de gente pôr na mão assim, era numa cidade do interior de Minas, irmão João. Quem é mineiro aqui? Mineiro é bem, né, cheio de crendice, né, uai. E então eu vi naquela noite, irmãos, que realmente a mensagem precisa vir de encontro àquilo que é a necessidade principal
do ser humano salvação. O ser humano não está na igreja para ouvir sobre dinheiro, ele não está na igreja para ouvir sobre grandes realizações pessoais, não. Primeiramente, ele está na igreja para ouvir que sem Cristo, sua alma padecerá no inferno, e por esta razão, eu e você precisamos pregar o evangelho enquanto é tempo, amém, irmãos? Precisamos pregar o evangelho enquanto é tempo. Quero citar aqui para você 7 fatores importantes que nos impedem de fazer missões. O primeiro deles é a nossa falta de visão. Não fazemos missões porque não temos visão, não temos a visão que Deus nos concedeu, não queremos desenvolver a visão que Deus nos concedeu. Abra comigo em João capítulo 4, versículo 35, João 4, 35 e diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Agora é a ceifa. Agora é o momento de pregarmos o evangelho. Agora é o momento de falarmos de Cristo às pessoas. Certa vez um homem passou na frente da nossa igreja. E ele passou mancando de uma perna. E eu aproveitei para brincar com ele. Falei, olha, a idade chega para todo mundo e a gente não pode mais brincar que nem garotão. Não dá mais para fazer isso. E aquele homem então começou a rir. Eu tive a oportunidade de dar um folheto para ele. Gostaria que você recebesse esse folheto. Gostaria que você lesse esse folheto. E aquele homem então deu abertura e eu li o folheto com ele. E nós então encostamos no cantinho daquele pilar da nossa grade, e eu preguei o evangelho àquele homem. Aquele homem se converteu. Ele estava simplesmente visitando uma família. Ele não era daqui, mas naquele momento Deus proporcionou o encontro daquele homem com o evangelho. E aquele homem foi salvo para a honra e glória de Cristo. Amém, irmãos? É disso que eu estou falando. A nossa visão missionária, ela tem que ser, irmãos, urgente, emergencial, atual, é para os nossos dias, não é para daqui 5 anos, não é para o final do Instituto Bíblico, não é para quando eu voltar da universidade, é agora. Eu preciso falar de Cristo agora. Pessoas precisam ouvir de Cristo agora. Me lembro lá na inauguração do templo, no Jardim do Cerrado, na primeira noite do culto, 5 pessoas se entregaram a Cristo. 5 pessoas, e uma delas disse, já visitei várias igrejas aqui nesse bairro, mas nunca ouvi o evangelho como vocês pregaram nessa noite. Amém, irmãos? Porque foi pregado o verdadeiro evangelho, o evangelho que transforma, o evangelho que leva vidas ao encontro com o Senhor Jesus Cristo, a verdadeira mensagem de salvação. Sim, é esse evangelho que eu e você precisamos pregar, mas por que não temos visão? É a pergunta que eu faço nesta manhã. Por que eu e você não temos visão sobre a necessidade de se pregar esse evangelho tão importante? Devemos perceber o quanto antes que o tempo está passando. Para muitos que não conhecem a Cristo, o tempo está passando. E está passando para nós que também precisam se mover em prol de vidas que não conhecem o Evangelho. O tempo está passando, irmãos. Essa é a maior realidade que nos toca a respeito da nossa falta de visão. Não estou dizendo que nossas vidas não precisam de lazer, não precisam do conhecimento de uma faculdade, não precisam de uma organização familiar. Muitos aqui querem se casar um dia, amém por isso. Deus criou o homem e a mulher para um propósito específico, não é? Mas, irmãos, onde está a sua visão nessa manhã? O que eu e você precisamos fazer é colocar a nossa visão naquilo que Deus realmente importa, ou se importa, que com almas perdidas. Estive na Bahia esses dias, coloquei aqui um relatório para os irmãos, e estive em Feira de Santana. E lá conheci um homem que fundou 4 igrejas.
4 igrejas em regiões muito perigosas, mas 4 igrejas que levantou grandes obreiros, 4 igrejas em que ele pôde, vamos dizer assim, constituir um trabalho muito bonito, um trabalho interessante. E aquele homem virou para mim e falou assim: irmão Ander, me chamam de louco, porque eu fundei 4 igrejas, mas esse povo não sabe que eu tenho mais 2 para fundar. Eu falei: amém, irmão, se ser louco é isso, então eu também quero ser. Quantos concordam comigo? Irmãos, essa é a realidade. Se um homem que está dentro do campo missionário percebe uma realidade, nós que não estamos, não percebemos, com quem está o erro? De quem é a maior loucura? Me responda nessa manhã. Precisamos ter a visão correta daquilo que eu e você devemos fazer. Amém, irmãos? Eu e você devemos ter a visão correta. Em segundo lugar, outro empecilho, ou outro fator que nos impede de fazer missão, é a nossa falta de amor. Nossa falta de amor. E aqui eu me atrevo a dizer que, muitas vezes, irmãos, falta amor a mim e a você. Porque se Deus nos alcançou por causa de amor, por que eu e você não trabalhamos por amor? Por que eu e você estamos menosprezando os ministérios da igreja? Por que eu e você trocamos atividades da igreja por questões que não dizem respeito sequer ao que o verdadeiro amor significou para nós? Irmãos, se eu e você fomos salvos por uma obra de amor, fomos salvos por uma dedicação de amor, fomos salvos porque antes existiu amor e amor verdadeiro. Amém, irmãos? Amor de Deus derramado sobre nossas vidas, amor de Deus que transformou nossas vidas. Olhe para o seu passado, olhe para o que você era antes de Cristo, antes de aceitar a Cristo. Olhe para o que você fazia antes que Cristo o alcançou. Eu vou te dizer pelo meu próprio exemplo, não tenho alegria nenhuma e não tenho vontade. Nós cantamos isso aqui hoje. Não quero voltar atrás. Vamos seguir adiante, olhando, mirando o alvo da soberana vocação que Cristo nos concedeu. Amor é aquilo que eu e você precisamos. Mateus 24, 12, abra comigo Mateus 24, 12, vai lançar ali na nossa lousa. Mateus 24, 12, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, diga alguém, esfriará. Eu não preciso falar muito sobre isso, irmãos. E isso é o que está acontecendo nos nossos dias. O amor de muitos se esfriará, está esfriando. Agora, num contexto da volta de Cristo, num contexto escatológico, né? O pastor Fabiano pregou isso agora nas quartas-feiras. Num contexto escatológico, irmãos, essa é uma evidência da iminente volta de Cristo. O amor de muitos está esfriando. Cristo está voltando. Mas fique atento, fique alerta. Saiba que Cristo quer nos encontrar trabalhando para Ele. Amém, irmãos? Cantando, tocando, se esforçando, sendo alguém que detém, sim, o verdadeiro amor pelo próximo e está trabalhando para que esse amor seja divulgado a todos aqueles que não o conhecem. O amor é o verdadeiro combustível que nos move a trabalhar para que a obra de Deus continue nesse mundo. Sem amor, irmãos, essa igreja já teria fechado. A pandemia quase fechou essa igreja, mas por causa do amor, muitas pessoas se manifestaram. Eu ainda quero ouvir os cultos. Que seja pela internet, eu preciso me alimentar com a palavra de Deus. Olha o quanto a igreja é importante. Tem pessoas que não dão valor na igreja. Tem pessoas que não dão valor nesse tempo que nós temos aqui de estudar a palavra. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa, e se essa igreja fosse fechada à força? Como é na China, como é nos países árabes? Será que isso seria um despertamento para a nossa falta de amor? E deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos, quando você lê nas Escrituras que isso aconteceu, Deus proporcionou
que a igreja fosse perseguida, fosse espalhada pelo mundo por meio de perseguições, para que os crentes desenvolvessem o verdadeiro amor. Leia a primeira epístola de Pedro, e você vai perceber qual é a grande mensagem que Pedro está falando. Vocês foram dispersados pelo mundo, não porque existe uma perseguição do Império Romano. Vocês foram dispersados para transmitir o amor de Deus aos mais vastos territórios que esse império não pode controlar. Isso, irmãos, é o poder que o amor de Deus tem pelas almas perdidas. Ela vai de encontro às almas perdidas. Ele sim é um fator primordial. Somos chamados por Cristo porque primeiro Cristo nos amou. E por isso não podemos deixar que esse amor se esfrie, né? Hebreus 10, 25 diz: não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia, admoestando. Olha, meu irmão, vamos para a igreja. Olha, meu irmão, precisamos desenvolver o verdadeiro amor, porque é isso que Cristo espera de mim e de você, é isso que Deus quer de mim e de você, é isso que esses campos distantes esperam de mim e de você. Estive pregando nessa oportunidade do mês de julho, numa pequena comunidade, e aquela pequena comunidade reuniu os seus parentes ali, irmão Jais, e ela disse assim: olha, eu chamei parentes aqui, disse que estávamos recebendo um culto no lar, e muitos deles virão, e realmente foram. Nós tínhamos lá cerca de 12 pessoas, 10 a 12 pessoas, né? E ao mesmo tempo o inimigo também se levantou contra essa atividade. Mas Deus nos deu graça, e nós conseguimos fazer daquele culto um momento em que 4 almas se renderam a Cristo. 4 almas se renderam a Cristo. Por quê, irmãos? Porque isso é obra de amor. Isso é obra de amor. A estrada para chegar lá não era boa. O carro não estava em boas condições. Mas, irmãos, nada disso foi importante, porque lá naquele momento, 4 vidas, irmão João, se entregaram ao Evangelho. Isso é amor, irmãos. Isso é amor. É o amor que faz um homem cego de um olho trabalhar a semana inteira por 4 igrejas. Para quem usa óculos igual eu, ficar sem óculos é uma tragédia, né? Eu vejo todo mundo vulto aqui, né? Mas imagina um cara que usa óculos e só tem um olho, que consegue definir imagens. Já imaginou, Murilo? Só um olho. Põe um tapa-olho e vai. E o cara dirige acima de 100, 120, o bicho é maluco. Mas me impressiona o quanto isso significa amor verdadeiro. É o amor, irmãos, que nos moverá, que nos fará levantar do lugar onde estamos para fazer mais por missões. Falta de amor. Então, vai se aproximando aquele dia, vamos amar mais a nossa obra missionária, vamos amar mais o chamado que tivemos de Cristo. Em terceiro lugar, então, em primeiro, a nossa falta de visão; em segundo, a nossa falta de amor; em terceiro, nossas atitudes negligentes nos impedem de fazer missões. Negligenciar missões, irmãos, é algo terrível, é algo que Deus não espera de mim e de você. Tiago 2:9, Tiago capítulo 2, versículo 9 diz assim: mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e sois condenados pela lei como transgressores. A acepção de pessoas. Quem me trouxe para essa igreja foi uma família preciosa, que não está mais aqui, que não encontrou um outro caminho, uma outra igreja, provavelmente. Mas, irmãos, o que eu estou dizendo aqui olharam para um pecador perdido, que precisava de Cristo, e fizeram o possível para que esse pecador se encontrasse com o Evangelho.
Eu dou graças a Deus, porque uma família não foi negligente. Eu dou graças a Deus, porque uma família não deixou apagar o seu amor por missões. Eu dou graças a Deus, porque uma família teve a visão verdadeira do Evangelho. E se eu estou aqui agora pregando essa mensagem, ou trazendo esse estudo para você, é porque alguém teve visão, alguém teve amor, e esse alguém não foi negligente. Amém, irmãos? Você pode ter uma história bonita para contar, assim como a minha. Então, por que não? Outras vidas não podem ter suas histórias construídas juntamente com a nossa. Sim, irmãos, eu e você precisamos trabalhar enquanto temos essa oportunidade. Atitudes negligentes não são aquilo que Deus espera de nós. Negligenciar o direito do próximo é demonstrar que tudo que Cristo fez por nós foi em vão e nada nos aproveitou. Tem pessoas que muitas vezes usam do tempo que têm, usam dos recursos que têm, usam das condições que têm, de uma forma que não percebem que estão sendo negligentes à obra de Deus. Irmão André, por que você está dizendo isso? Porque nós poderíamos fazer muito mais por missões, mas não o fazemos, porque somos negligentes. Nós poderíamos nos doar muito mais por missões, mas não nos doamos, porque somos negligentes. Não cabe a mim e a você, irmãos, doar nesta manhã, esse pouco tempo que nós temos, que pode ser o último de nossas vidas, e deixar com que pessoas não ouçam, não tenham contato, ou não sejam abençoados com a mensagem que transforma. Irmãos, visitei a casa de uma senhora, eu acho que eu contei isso aqui no testemunho que eu dei sobre a viagem. Visitei a casa de uma senhora que ela falava assim: não quero que cante nada, não quero instrumento nenhum. Era uma senhorinha bem nervosa. Nordestino é bicho nervoso, toma cuidado, né? Cuidado onde você, né? O que você fala e como você fala. Não quero que cante, não quero sanfona, não quero violão, mas queria todo mundo lá. E eu disse: tudo bem, mas nós podemos cantar sem os instrumentos? Podemos. Cantamos capela, cantamos hinos maravilhosos ali, 4 hinos, e acalmou o coração daquela mulher, daquela senhora, Dona Margarida, acalmou o coração dela. E aí então, igual a Amanda faz com as crianças lá no Cerrado, eu contei uma história sobre a Bíblia. Era uma senhora que não sabia ler, não adiantava você chegar com uma Bíblia na frente dela. Então, nessas horas, eu valorizo muito a estratégia que é feita com crianças. Por quê, irmãos? Porque tem muitos adultos por aí que vão ouvir como uma criança ouve. E naquele momento, eu aproveitei a oportunidade e contei uma história, Amanda. E aquela mulher levantou as mãos para o céu e disse: Senhor, obrigado por isso que eu ouvi aqui. E então aquela mulher foi conduzida aos pés de Cristo. Amém, irmãos? É isso que eu estou dizendo. Não, aquela pessoa não tem condições de ouvir. É uma senhora bruta, sem educação, xinga todo mundo que passa na rua. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos. Só o Evangelho é capaz de mudar aquela vida. E o Evangelho estava lá naquela manhã. E o Evangelho mudou aquela vida. Amém, irmãos? Então, deixa eu te dizer, eu e você não podemos ser negligentes. Não podemos ser negligentes. A negligência é um pecado que nos coloca como transgressores diante de Deus. Algo que não podemos ser, porque Deus nos amou. Deus não foi negligente. Já pensou se Deus parasse, irmão João? E pensasse assim, irmão Denis? Não, esse aí? Esse aí não. Glória a Deus por isso, né, irmão João? Que Deus não fez isso comigo, com o senhor, não é? Mas Deus nos salva, irmãos, porque Ele não é negligente como nós. Deus nos salva porque Ele tem amor verdadeiro, que muitas vezes eu e você não temos.
Deus nos salva porque Ele prometeu, e por causa disso eu e você vamos aproveitar a eternidade com Ele. Amém, irmãos? Não podemos ser negligentes. Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu amor para conosco. E aqui a palavra prova, irmãos, está num contexto, num vocábulo que diz respeito, Deus mostra de uma forma extraordinária. Foi a única forma de traduzir essa palavra do grego. Ele diz prova, mas aqui nesse sentido de algo muito grande, algo que você não vai entender com tanta facilidade. Esse é o amor de Deus, irmãos. Eu e você não conseguimos entender, por isso que eu e você não podemos ser negligentes. Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Isso é extraordinário. É o que Deus tem para fazer para mim e para você. Então, em primeiro lugar, nossa falta de visão. Em segundo, nossa falta de amor. Em terceiro, nossas atitudes negligentes. Em quarto lugar, que me chamou muita atenção nesse estudo, quando eu e você duvidamos da nossa própria salvação. Quantos aqui são salvos e têm certeza que vão para o céu quando morrerem? Diga amém. Eu me lembro do pastor, quantos lembram do pastor Roberto Smith? Roberto Smith era um cara que era salvo, né, Ricardo? Roberto Smith, se tem uma coisa que ele fala, só tem duas pessoas que sabem que você é salvo, você e Deus. Mas eu acho que aquele homem não era perdido, não. Ele dava cada grito, cada pulo. Ele saía correndo na igreja, ele gritava, uhul, eu sou salvo, eu sou salvo. O que é isso, irmãos? É o emanar da verdadeira alegria que Cristo nos dá. Se fomos salvos, demonstre alegria. Se fomos salvos, demonstre gratidão. Se fomos salvos, deixe que todos saibam que isso fez a diferença na sua vida. Amém, irmãos? Isso fará a diferença. Agora, por que muitos de nós duvidam da própria salvação? Certa vez um senhor falou para mim assim, depois de muitos anos, ele virou para mim e falou assim, olha, eu não sei mais nem no que eu creio. E eu disse para ele assim, meu irmão, não pense dessa forma, não duvide daquilo que Deus te deu, não duvide daquilo pelo qual Cristo morreu, para que te desse a conclusão de que melhor é viver para Cristo do que viver para esse mundo. Não duvide a respeito desse fato, viva para que esse fato se torne uma mensagem em sua vida. E sabe o que estava acontecendo, irmãos? Aquelas crises, quando você sai da meia-idade, chegando ali aos seus 60, 70 anos, as pessoas naturalmente começam a tirar um pouco o pé do acelerador. Mas aquele homem estava se deixando levar por uma condição que muitas vezes ele estava esquecendo que era eterna. Irmão, eu não sei nem se eu sou salvo. Espera aí. Tem alguém aqui que tem dúvidas sobre o fato de ser salvo, não? Se tiver, irmãos, nos procure. Nós teremos o prazer de mostrar a você que salvação é eterna. A única pessoa que pode tirar a nossa salvação é o próprio Cristo. E deixa eu lhe dizer uma coisa, Ele já prometeu que não vai fazer isso. Amém, irmãos? Ele não vai fazer isso. Então você é salvo e salvo para sempre. Não duvide da sua salvação. Agora existe uma questão aqui. Eu já conheci muitas pessoas, né, Reginaldo, que passaram anos nessa igreja e não eram salvos. Você lembra, né? Muitas pessoas entraram por essas portas, cantaram, trabalharam, mas não eram salvos. Irmão, salvação é uma convicção, não é uma ideia. Salvação é uma verdade, não é um ato repentino. Ah, eu me senti tão bem, nossa, aquele culto foi maravilhoso. Deixa eu dizer uma coisa, você entrou e saiu, pecador, perdido, condenado ao inferno. Não se engane, irmãos. Pessoas vão entrar e vão sair dessas portas,
e não são salvos. Como uma pessoa dessa pode pensar em missões? Não vai pensar. Então não duvide se você é salvo. Apenas entenda que nós temos uma missão nesse mundo, e como salvos, somos chamados para fazermos missões. Amém, irmãos? Salvos, missões é para salvos, é para aqueles que sabem da importância de levar o Evangelho. 1 João 5, versículos 11 a 13. 1 João, capítulo 5, abra comigo, versículos 11 a 13. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e essa vida está em seu Filho. Deus nos deu. E essa vida está em Cristo. Olha o que João conclui. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Essas coisas vos escrevi, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna. E para que creais o nome do Filho de Deus. Continuem crendo, vocês são salvos. Isso ninguém pode tirar de vocês. E o próprio Cristo, que é o doador da salvação, já disse: de modo nenhum os lançarei fora. Amém, irmãos? Eu e você somos salvos, não duvide disso. Por isso faça missões. Porque somos salvos. Porque fomos resgatados. Tenha consciência desse fato. Não nos permite a nós, irmãos, tudo é obra de Deus. Quem somos nós para discutir dessa grande obra que Deus fez? Nós simplesmente precisamos aceitar e conduzir naquilo que Deus nos prometeu. O crente que não entendeu o seu chamado e entrega de vida a Cristo, no dia de sua salvação, precisa se voltar ao próprio Cristo, que deixou isso como segurança eterna nossa. Conforme o apóstolo Paulo enfatiza em Romanos 10, 9. A saber, se com a tua boca, se, irmãos, é uma palavra que diz que você pode confessar ou não. Você pode chamar ou não. Você pode falar ou não. Mas se você confessar, e se você crer no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Serás, é garantia, salvo. Às vezes nós estamos tão envolvidos com tantas coisas, que esquecemos desse importante fator. E aí eu volto a lembrar desse honroso pastor. Não morreu ainda para eu chamá-lo de saudoso, né? Saudoso é quem já morreu, né? Ele está vivo ainda. Eu sou salvo. Graças a Deus. Quantos podem dizer isso? Diga amém. Irmão, se você é salvo, cabe a nós contar da alegria que é a salvação. Quando pessoas nos veem alegres e dizem: por que você está sorrindo? Olha essa situação tão complicada. Olha esse lugar onde você está. Olha o momento que você está passando. Espera aí, amigo, o que Cristo fez por mim excede todo entendimento. Excede toda ideia contrária. Salvação nos dá alegria, e alegria eterna. Amém, irmãos? Salvação nos dá convicção, e convicção eterna. Salvação nos dá garantia, irmão Jais, e garantia eterna. Salvação é tudo que eu e você precisamos. Confesse ao Senhor Jesus e creia no seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, e você será salvo. Então, em primeiro lugar, nossa falta de visão. Em segundo, nossa falta de amor. Em terceiro, nossas atitudes negligentes. Em quarto, quando duvidamos da nossa própria salvação. Em quinto lugar, o quinto fator que nos impede de fazer missões é a nossa falta de preparo ou incapacidade. Como é que eu vou fazer missões se eu não estou preparado como aqueles missionários, irmão Ander? Como é que eu vou fazer missões se sequer eu levo um folheto dentro do meu carro, Catarina? Como é que eu vou fazer missões se sequer eu sei dizer a alguém do grande valor que essa mensagem tem para mim e também pode ter para ele? Sabe, irmãos, é para isso que nós temos o discipulado de 8 aulas.
É para isso que nós temos o discipulado 1 a 1. É para isso que nós temos a escola dominical. É para isso que nós temos o Instituto Bíblico Maranata. É para isso que nós temos universidades, centros de preparo teológico. E uma vez disse aqui, que todo crente precisa passar por uma reciclagem dos seus conhecimentos. Sabe? A cada 6 meses, a cada ano, passe novamente pelo discipulado de 8 aulas. E você verá quão grandes coisas Deus tem para nos ensinar. Eu já vi isso, irmão Ander, há 10 anos atrás. Então veja de novo. Se submeta novamente. Certa vez um recém-formado aluno me disse assim: puxa vida, quanta coisa nova eu aprendi. Aí eu virei para ele e falei assim, uma coisa que o pastor Fabiano gosta de falar: foi simplesmente a Bíblia e nada mais. É somente a Bíblia. É ela que nos capacita, irmãos. É por ela que nós falamos. É dela que eu e você temos que deter a nossa palavra. Ou seja, tudo que eu vou fazer depende única e exclusivamente da palavra de Deus. Então, conheça a palavra de Deus. É muito mais do que só uma leitura anual. Quantos aqui vão terminar a Bíblia, a leitura bíblica em 1 ano? Eu já vou para a minha 8ª Odisseia pela palavra, porque é uma odisseia, né? É uma odisseia, é uma viagem. Quando você está lendo, acompanhando a Bíblia, e aí eu dou a orientação que eu falo para os alunos do Instituto, né? Às vezes você tem dificuldade de pegar as Escrituras e ler. Cara, coloca o áudio no seu ouvido e abra a Escritura. E abra a Escritura. Ouça. Né? Eu me lembro da Milene, quando a Milene era aluna da faculdade, estava bem no início, né? Eu tinha um gravadorzinho, você lembra disso, Milene? Milene pediu o gravadorzinho: André, me empresta seu gravador, porque eu quero me ouvir falando, eu consigo gravar melhor. E aí quando ela me devolveu o gravador, estava aquele monte de coisa que ela gravou. Eu falei: pela madrugada, tem que deletar tudo isso aqui, né? Que voz de taquara rachada. Mas enfim, muitas pessoas vão guardar das Escrituras com outros métodos. Eu gosto de ouvir e ler. Por quê? Irmão, são 2 sentidos que você aguça quando você está estudando. E eu vou dizer uma coisa para você: você aprende muito mais fazendo assim. E aquele que não consegue abrir a Bíblia, ou mesmo tem a Bíblia no seu celular, ouça e leia. Irmãos, quantas coisas Deus tem falado conosco através da leitura bíblica. Quantos creem nisso? Diga amém. Deus fala conosco. Deus mostra respostas óbvias, claras, Renato, para nós. Apenas dedique-se a ouvir o que Deus tem a dizer, né? Nossa falta de preparo não é algo que não podemos. Olha comigo Jeremias 1, 4 a 7. Jeremias capítulo 1, estamos quase concluindo. Jeremias capítulo 1, versículos 4 a 7. Assim veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse, no ventre te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. Às nações te dei por profeta. Então disse eu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: não digas eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar, diga alguém, falarás. Eu sou um menino? Não, meu amigo. Se Deus te chamou, se Deus te trouxe até aqui para ouvir tudo isso, é porque você não é um menino, é porque você não é um despreparado. É Deus quem vai falar por nós, Renato. É Deus quem vai nos capacitar, irmão João. Simplesmente aceite o que Deus tem e se capacite para ser uma ferramenta melhor nas mãos de Deus. Quando genuinamente resolvemos nos dedicar a fazer a obra de Deus, genuinamente Ele nos preparará.
Homens simples, pescadores, trabalhadores do campo, foram tomados de sabedoria de Deus para falar, para testemunhar, para realizar a obra de Deus com ousadia, assim como o profeta Jeremias. Quem seriam, irmãos, os homens mais despreparados? Os apóstolos eram despreparados, eram homens simples, mas eles estiveram com o mestre e foram capacitados pelo mestre. Irmãos, nessa manhã eu digo a você, o mestre quer capacitá-lo também, amém, irmãos? O mestre também quer ensiná-lo, o mestre também quer tirar as arestas, o mestre também quer lapidar você, o mestre também tem lições importantes para que eu e você nos dediquemos e nos fortalecemos no ensino da sua palavra. O que não deve faltar em nós é o desejo de fazer mais e melhor para que a obra de Deus cresça e que façamos com isso, irmãos, a todo tempo o nosso melhor. Então dedique-se, volte para o discipulado, volte para o discipulado 1 a 1, volte para o instituto. Eu não concluí o instituto, volte. Eu tenho alunos aqui nessa manhã, e que podem dizer, sim, o ensino de Deus é fundamental para o nosso desenvolvimento de vida cristã. Amém, irmãos? Eu preciso do ensino de Deus, cada vez mais. O ensino de Deus nos capacitará. Então, nós temos aqui, irmãos, em sexto lugar, então em primeiro, nossa falta de visão. Em segundo, nossa falta de amor. Em terceiro, qual é? Nossas atitudes negligentes. Em quarto, quando duvidamos da nossa salvação. Em quinto lugar, a nossa falta de capacitação, né? E em sexto e último lugar, a nossa muita ocupação. Irmão Ander, não posso fazer missões porque sou muito ocupado. Trabalho de dia e de noite. Eu não consigo nem vir à igreja. Quem dirá fazer missões? Sou muito ocupado. Olha comigo Lucas 10, 38 a 42. Lucas 10, 38 a 42. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só, Marta, é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Marta, tira um pouco o pé do acelerador. Marta, não se preocupe com tantos afazeres. Marta, tire aquele tempo para o seu devocional. Marta, e a sua oração, onde está? Nós temos um pouco de Martas em nós, não é, irmãos? Não é, Divina? Nós temos um pouco de Martas em nós, não é? Senhor, o senhor não está vendo que eu estou trabalhando muito, eu não consigo ir ao culto, eu não consigo visitar aquele missionário, eu não consigo recebê-lo em minha casa. Eu fui recebido por tanta gente nessa minha última viagem que eu fiquei impressionado. Uma pessoa virou para mim e falou assim: irmão, não é uma dificuldade para nós, é um privilégio. Porque mesmo sem saber, Deus nos mandou anjos para estarem conosco nesse pouco tempo que estamos juntos. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Dedique-se a fazer algo para Deus hoje, e você vai ver o quão maravilhoso é para mim e para você.
para aquele que recebe, como também para aquele que doa, né, irmão João? É uma maravilha, é uma bênção. É uma bênção. E às vezes você pode pensar, mas se eu for, eu estarei desamparado. Mas se eu for, onde eu vou dormir, o que eu vou comer? Irmãos, não se preocupe. Deus já prometeu que cuidará de nós. Então deixa eu lhe dizer uma coisa. Vá e cumpra com aquilo que Deus estabeleceu. Amém, irmãos? Vá e cumpra com aquilo. Deixe os detalhes com o Senhor, que é Senhor dos detalhes. Amém? Deixe os detalhes com o Senhor. O Senhor Jesus sempre nos advertiu sobre aquilo que realmente era necessário para fazermos. E nesse contexto, a melhor parte, sem dúvida, era estar com Cristo e ouvir a sua palavra. Ainda hoje, precisamos não só anseiar pela palavra de Deus, como também anunciar aos outros como essa palavra transforma vidas e muda a eternidade de pessoas, se do pronto o confessarem como Senhor de suas vidas. Estamos tão preocupados com muitos afazeres, que esquecemos ou deixamos para segundo plano o que é essencial, a obra do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, conheci um senhor certa vez num acampamento, que ele disse assim, eu tenho 76 anos. Muitas pessoas me falavam, você trabalha demais, ele era caminhoneiro. Você trabalha demais, você nem tem tempo de ir com a sua família à igreja. E ele disse assim, ele me disse assim, quando eu aposentar, eu vou me dedicar mais à igreja. Esse homem se aposentou, e ele disse para mim o seguinte, irmão Ander, é a maior besteira você pensar isso. Você poderia ter aproveitado, sim, lá atrás. Era só você se organizar. Irmãos, e essa é uma realidade das nossas vidas também. Se nós nos organizarmos, Ricardo, se nós nos organizarmos, Murilo, nós podemos fazer muito por missões. Quantos creem nisso? Diga amém. Nós podemos fazer muito por missões. Isso nos impede por quê, irmãos? Porque nós nos atarefamos com coisas que não são a prioridade. Quando nós dedicarmos as nossas vidas, o nosso tempo, o nosso melhor para o que é prioridade, nós veremos Deus agir, nós veremos Deus fazer, nós veremos Deus constituir ao nosso redor grandes coisas, porque nós nos fizemos presentes. Nós estávamos lá, mesmo diante de todas as dificuldades. Não fará diferença, apenas esteja lá para ouvir o que é essencial. Maria estava ouvindo o que era essencial. E todo o trabalho e afazeres da casa não fizeram diferença naquele momento. Eram importantes? Não estamos dizendo que não seja. Mas o mais importante era estar aos pés de Cristo, ouvindo o que o Senhor tinha. Eu quero concluir dizendo que eu e você precisamos entender que missões é algo que precisamos fazer enquanto Cristo ainda não voltou. Cristo ainda não voltou, irmãos. Eu e você precisamos fazer missões. Ainda existem muitos esperando pela mensagem que transformará a sua vida e a vida de sua família. Nos momentos mais inusitados, Deus pode agir em nós, de modo que nós seremos ferramentas para que vidas tenham um encontro com o Senhor Jesus. O carcereiro de Filipos não podia esperar que dois homens que acabaram de ser surrados e algemados estariam cantando com alegria ao Senhor, mesmo estando presos. E que mesmo colocando sua vida como pagamento pelo que acontecera na prisão, após um grande terremoto e todos os prisioneiros fugiram, Paulo lhe estende a graça do Evangelho de Cristo. Olha comigo lá em Atos capítulo 16, versículos 28 a 36. Atos 16, 28 a 36. E essa é nossa última leitura. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? Um homem que viu aqueles homens
completamente desfigurados, completamente maltratados, surrados, espancados, algemados, pendurados, passando a noite no frio. Mas, irmãos, o Deus que fez parte de suas vidas um dia, estava dando força para que eles cantassem, para que eles testemunhassem, para que eles dissessem: mesmo assim, vale a pena servir a Cristo, mesmo assim, eu sou salvo e um servo de Cristo. E esse homem então diz, tirando-os para fora, diz: senhores, o que é necessário que eu vos faça para ser salvo? Que eu faça para ser salvo? E disseram-lhe: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Não que aquele homem crendo salvaria a sua casa, mas a ação proveniente daquela nova vida levaria salvação à sua casa. Muitos de nós passaram por isso, não é? E lhe pregavam a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. Olha que bênção, irmãos. Às vezes você pensa assim: por que Deus está me fazendo sofrer desse jeito? Por que Deus está deixando que eu passe por essa situação tão triste na minha vida? Eu me lembro da história do pastor Alexander, lá de Novo Gama, contou sobre o testemunho da sua filha, Rebeca. Rebeca, ela anda numa cadeira de rodas, é uma jovem, já deve ter quantos anos a mãe dela? Uns 18, 19 anos. E ela tinha um câncer no baço. E esse tumor foi crescendo. E eu me lembro do testemunho dele, foi algo tão chocante, irmãos. Se não me engano, foram 4 enfermeiras que ficaram à disposição de cuidar daquela menina. 4 enfermeiras. E aquele pai orando juntamente com a igreja por sua filha. E aquela menina dizia para aquelas enfermeiras que estavam ali cuidando diariamente dela, vendo aquele câncer crescer, aquele tumor crescendo. E aí o pai disse: olha, minha filha tinha um problema na caixa torácica dela. A formação óssea dela apertava a caixa torácica dela, Murilo. E aquele câncer então cresceu e fez o que com aquela caixa? Adivinha? Abriu aquela caixa torácica. Abriu a condição para que ela respirasse melhor. E ela dizia para aquelas enfermeiras: não temam, Deus está no controle. E sabe o que aconteceu? Tiraram aquele tumor daquela menina. Aquela menina hoje está bem. E ela testemunha que 4 vidas foram salvas pelo ministério daquela menina naquela cama de hospital. Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmãos. Nem isso foi capaz de impedi-la de fazer missões. Amém, irmãos? Nem isso foi capaz de impedir que vidas fossem salvas. E é por isso que Deus nos faz passar por situações assim. Porque em todos os momentos, uma mensagem está preparada e alguém está sendo preparado para ouvir esta mensagem. Amém? Missões é o grande motivo pelo qual Cristo se fez carne e habitou entre nós. Foi a grande graça manifestada aos homens que trouxe salvação eterna a muitos e até hoje traz pessoas para a luz, traz pessoas para uma convicção de vida e vida em Cristo. Sim, irmãos, nessa noite eu quero finalizar dizendo: cabe a mim e a você amarmos missões. Cabe a mim e a você fazermos mais por missões. Cabe a mim e a você dedicarmos nossas vidas a missões. Amém? Olhos fechados, cabeças curvadas, e vamos orar nesse momento.